Boa noite, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo de reações e estruturas com rótulas internas. Então eu tenho esse pórtico plano aqui, ABCD, ele tem um trecho em ar de circunferência, um trecho AB aqui, ele tem outro trecho BC retilíneo e um outro trecho CD retilíneo também, tá? Aqui no trecho AB, vocês observam que tem um tipo de carregamento diferente, que a gente vai discutir um pouquinho sobre ele hoje, tá? E aqui na rótula B também tem uma particularidade que vale a pena a gente comentar ao longo da resolução do exercício, tudo bem? Então vamos lá. Bom, primeiro, tem que observar que essa estrutura aí, ela tem dois vínculos, né? Um vínculo de primeira ordem no ponto A aqui. Então esse vínculo de primeira ordem, ele vai gerar uma reação com direção conhecida, uma reação de força com direção conhecida, né? Aplicado justamente no ponto A aqui, que vai ser na direção perpendicular a esse tracinho, que só lembrando ele representa uma superfície de apoio ali, de uma haste lisa apoiada numa superfície sem atrito, né? Uma haste arredondada, no caso, apoiada numa superfície lisa sem atrito. Então aqui, a primeira coisa que a gente vai se preocupar é o seguinte, é em desenhar o diagrama de corpo livre desse objeto aí. Então eu vou desenhar o pedaço de arco aqui, desenhar o trecho retilíneo e o outro trecho retilíneo. Beleza. Agora eu vou colocar aqui a reação que eu comentei, a reação VA, que surge aqui no ponto A. Uma reação vertical de força, que surge justamente nesse vínculo A por ele ser de primeira ordem. Aqui no ponto D eu tenho um vínculo de terceira ordem, por outro lado, que ele é um engaste, que ele elimina 3 graus de liberdade por meio da geração de 3 reações. 2 reações de força e uma reação de momento. Tá? Ou uma reação de força com direção desconhecida e uma reação momento. Então eu vou colocar aqui um VD, um HD e um MD. Uma reação momento MD. Tá? Aqui os sentidos, eu estou arbitrando eles, eu ainda não sei qual é a direção que eles vão apontar. Eu até posso fazer uma análise qualitativa para ver se eles vão apontar nesses sentidos de fato e colocar nesses sentidos que eu suponho que sejam os sentidos corretos. Mas a priori eu ainda não sei se esses sentidos aí são os corretos. Eu só estou supondo a partir de uma análise qualitativa da estrutura que eu faço aqui. Tá? Por exemplo, eu sei que aqui eu tenho uma carga na horizontal de 20, uma carga equivalente 20 vezes 8 dividido por 20 vezes 4 dividido por 2, que dá 40, aqui eu vou ter 60, então esse lado vai estar ganhando, então o HD provavelmente vai apontar para cá. Posso fazer esse tipo de análise, mas isso eu recomendo fazer mais quando tu já tem uma certa habilidade, uma certa experiência com resolução de reações e estruturas, tá? Se tu realmente está iniciando agora nesse ramo da mecânica estrutural, vai aplicando essa metodologia que a gente está implementando aqui, que não vai ter erro, ok? Então, dito isso, o que a gente vai ter também aqui? Bom, a gente vai ter a carga momento aqui aplicado na rótula, né? E vocês observam que eu tive cuidado de desenhar ela aplicado bem à direita aqui da rótula B, tá? Por quê? Porque aqui na rótula, bom, a rótula por definição é um vínculo interno que não transmite momento de uma peça a outra, né? Ela permite o giro, no caso ali, o fato de ela permitir o giro faz com que ela não seja capaz de mobilizar o momento naquela região. Mas isso não impede de que naquela região haja um momento aplicado ali, de fato, um momento já aplicado, pré-existente ali na rótula, né? Pode ser um binário de forças, algum outro tipo de elemento que gere esse torque ali justamente no ponto de conexão das peças, né? No ponto da articulação, no caso da rótula interna. Então esse caso aqui da carga-momento aplicado na rótula pode se suceder de duas maneiras, tá? Ou eu tenho a rótula desenhada dessa forma aqui, então vou desenhar a rótula aqui, vou botar uma dimensão no meu arco. E aí eu vou ter a carga momento aplicado à direita da minha rótula. Então aqui eu vou fazer meio que uma torneirinha, entre aspas. E aí nessa torneirinha eu vou aplicar um binário de forças. Porque lembra, gente, a carga momento nada mais é do que um binário de forças cujo efeito prático é gerar um torque naquele ponto de aplicação ali. Que aí, dependendo da vinculação, eu posso considerar esse vetor como um vetor livre, que eu posso posicionar onde ele quiser. Mas para fins físicos, reais, eu posso imaginar que eu tenho uma torneirinha aqui que está sendo gerado um binário de forças que torce aqui, que gera um efeito de momento, né, de torque, justamente nesse ponto próximo da rótula. Vocês observam que eu tive cuidado de desenhar essas hastezinhas aqui à direita da minha rótula para evidenciar que esse momento que está aplicado aqui é um momento à direita da rótula. Ele não é um momento aplicado na rótula em si, ele é um momento à direita da minha rótula, né? Porque eu poderia ter também essa situação aqui, ó, que aí seria um caso de um momento aplicado à esquerda da minha rótula. Então eu poderia ter esse caso aqui, grosso modo, né? Opa, deixa eu ver se consigo desenhar aqui, porque as minhas habilidades de desenho ultimamente não estão muito boas. Então aqui eu tenho a rótula e aqui eu seguiria com a estrutura. Então vocês observam a diferença que
isso traz na minha análise, porque se eu estou considerando que o binário de força está aplicado aqui à direita da minha rótula, se eu fosse aplicar uma soma de momentos na rótula igual a zero e isolar um dos pedaços, eu ia considerar essa carga-momento apenas no lado direito, eu não ia considerar ela do lado esquerdo. Em contrapartida, se essa carga-momento tivesse aplicado do lado esquerdo, se eu fosse fazer uma soma de momentos na rótula considerando o lado esquerdo, eu ia contabilizar essa carga-momento. Mas se eu fizesse uma soma de momentos na rótula considerando o lado direito, eu já não ia mais contabilizar essa carga-momento, porque ela não está aplicada à direita na minha rótula, ela está aplicada à esquerda dela. Tá? Então eu tenho que ver em qual braço, em qual membro que essa carga-momento ela está aplicada. Eu tenho que ter esse cuidado por conta justamente desse fato, de que esse tórax ele pode estar sendo aplicado tanto à direita da minha rótula como à esquerda. Então eu tenho que ver se esse vetor curvo aqui que está representando minha carga-momento, ele está colocado, inserido à direita da minha rótula, ele está inserido à esquerda. No caso aqui ele está inserido à direita, então essa situação vai ser justamente essa aqui. Não vai ser esse caso eu esqueço, tá? Seria esse caso se eu tivesse uma carga-momento aqui, por exemplo, né, de, sei lá, 20. Aí seria esse caso aqui também. Né? Poderia ter um tórax aplicado de um lado e um tórax aplicado do outro também. E aí ia ter um saldo de tórax ali que ia gerar um efeito de binário, um efeito de conjugado naquela rótula ali. Aí o lado que ia vencer é o lado que tem o maior tórax, o maior carga-momento, né? Que no caso desse exemplo aqui seria esse lado esquerdo, ok? Então, enfim, só dado um pequeno devaneio a respeito de cargas-momentos que surgem em rótulas, que na realidade a carga-momento ela não surge na rótula, ela surge imediatamente depois ou imediatamente antes da minha rótula, tá? Dito isso, vamos seguir com a resolução do problema aqui, construindo o diagrama de corpo livre. Então aqui eu tenho a minha carga de força também, aqui, né? Tenho 75 e aqui eu tenho 60. Além disso, eu tenho essas outras duas cargas distribuídas que elas estão desenhadas um pouco diferentes do usual, né? Do que a gente já viu em aula. Como é que elas estão desenhadas? Elas estão desenhadas em cima de um tracejadinho aqui. Quando eu tenho esse tipo de representação, a gente diz que essas cargas elas são as cargas do tipo em projeção. Então isso aqui é um carregamento que está em projeção horizontal e esse carregamento aqui ele está em projeção vertical. Onde é que surge isso no mundo físico? No mundo físico costuma não surgir muito, tá? Mas para fins de cálculo de engenharia, isso surge bastante, principalmente em normas de vento. Porque a norma de vento, ela considera uma coisa chamada área frontal efetiva. Então, se eu tenho uma edificação lá com um formato muito esquisito, uma coisa assim, por exemplo, sei lá, uma coisa bem esquisita mesmo, tá, gente? Um formato bem fora do padrão, vamos dizer assim. Para fins de carregamentos do vento, o que a norma ela sugere? Ela sugere que você calcule uma coisa chamada área frontal efetiva, que é a área dessa figura aqui, projetada num plano vertical. Então, eu vou fazer um plano vertical aqui. E aí a área dessa figura, projetada no plano vertical, vai ser a área frontal efetiva, que vai aparecer nas normas de vento, não só aqui do Brasil, como de vários outros países, que aí esse vai ser o parâmetro que vai ser usado para calcular as forças devidas ao vento, porque o vento, ele tem a pressão do vento, né, a variação de força, ela ocorre sempre ao longo da altura. Né? Então, em regiões mais baixas, ali com uma certa planitude, uma baixa rugosidade, a ação do vento ali ela vai ter um valor um pouco menor, mas à medida que eu vou subindo, à medida que eu vou tendo menos obstáculos, a ação do vento ela vai aumentando, a pressão do vento ela vai aumentando. E aí, como é que é modelado esse tipo de força para fins de engenharia estrutural? Ela é modelada dessa forma aqui, meio de uma lei de potências. Então, aí essa forma que vai ocorrendo ao longo de altura, ela vai ocorrendo ao longo de um plano vertical. E esse plano vertical, ele tem referência à área frontal efetiva. Então, esse tipo de carregamento, que é o chamado carregamento em projeção, ele surge, sim, nos modelos de cálculo estrutural, tá? Não é que ele seja um modelo físico, mas ele representa uma metodologia de cálculo para fins de engenharia estrutural, tá? E aí, claro, gente, se por exemplo, sei lá, eu tivesse um carregamento de telhado aqui, por exemplo, um acúmulo de neve ou algum telhado inclinado, se eu tivesse um telhado inclinado aqui, por exemplo, muitas vezes as normas de carregamento, elas vão dar as cargas em projeção, em metro quadrado de projeção horizontal, tá? Então, sei lá, vamos dizer que o peso de revestimento de impermeabilização de uma cobertura de telhado cerâmico é grosso modo 1 kN por metro quadrado de projeção horizontal da cobertura. Então a norma de ações, de cargas, de cálculo em edificações, ela vai se referir como metro quadrado em projeção horizontal. Então por isso que vai surgir também esse tipo de elemento aqui nos modelos de cálculo de estruturas, tá? Então eles vão considerar uma carga de projeção aqui, considerando que isso aqui é uma faixa de 1 metro de largura e etc. Isso aqui vai ser uma carga
em projeção horizontal. Então isso aqui vai ser 1 kN por metro quadrado de superfície, tá? Em plano horizontal. Ok, então uma vez entendido que esse tipo de carregamento surge nos nossos modelos de cálculo, bom, como é que funciona o cálculo deles? Funciona aí como se fosse um carregamento distribuído normal, né, gente? Então aqui eu tenho carregamento distribuído retangular, eu vou calcular a carga equivalente pela área desse retângulo aqui. A área do retângulo é 25 vezes 4, vai ser 100 kN, e ele vai estar aplicado no meio dessa projeção horizontal que eu tenho aqui. Então eu tenho a projeção horizontal ela tem uma extensão de 4 metros, então aquela carga equivalente vai estar aplicada em 2 e 2 metros. Então eu tenho aqui a carga vertical de 100 kN. Beleza. Além disso, eu tenho a projeção vertical aqui, que pode representar uma carga de vento, por exemplo, né? Isso aqui pode representar uma carga de uma cobertura, que tem aqui nesse formato de arco, enfim, pode ser várias coisas, podem representar esse carregamento distribuído. Então, aqui nesse carregamento devido ao vento, o que eu vou ter? Eu vou ter a carga equivalente também, né? Que vai ser a área do triângulo, no caso agora aqui, onde uma das medidas é a medida em projeção, que vai ser o 4 metros vezes 20 dividido por 2, que vai ser 4 vezes 20, 80 dividido por 2, 4. Então, aqui vai ser 4 metros. 4 não, 40. Tô meio disléxico hoje, desculpa, gente. Então, aqui 40. E onde é que ele vai estar aplicado esse 40? Como essa altura aqui é 4 metros, isso aqui vai estar aplicado a 2/3 da ponta, 2/3 da ponta e 1/3 do canto reto. Então, isso aqui vai ser 1/3 de 4 metros, que vai ser 4/3, e isso aqui vai ser 2/3 de 4, que vai ser 8/3. De metro, no caso, né? Então, feito. Aqui está construído o meu diagrama de corpo livre, eu posso impor as condições de equilíbrio e determinar as reações que surgem nesse póstico plano aí. Então vamos começar primeiro pela soma de forças na direção x igual a 0. Considerando para a direita positivo, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 40 apontando para a direita, menos 60 apontando para a esquerda, mais HD, que é a reação que surge no vínculo D, igual a 0. Com isso eu tiro que meu HD, ele vai ser igual a 20 kN. Então, de fato, isso significa que eu arbitrei o HD no sentido correto ao que ele está, de fato, apontado. Tá? Segundo ponto, vamos lá. Eu vou aplicar já a soma de momentos na rótula, porque a soma de momentos na rótula vai me permitir determinar, por exemplo, o VA aqui, se eu pegar o pedaço AB aqui para analisar, para isolar. Tá? Então, eu vou fazer a soma de momentos em relação à rótula B, considerando apenas o braço AB, em relação ao eixo Z que passa pela rótula B, na realidade, né? Não esqueçam disso. E isso eu vou considerar como anti-horário como positivo, igual a 0. Então lembre, como a rótula acrescenta um grau de liberdade, que é o desvio relativo de uma peça em relação à outra, eu tenho que eliminar esse grau de liberdade. E como é que eu elimino esse grau de liberdade? Impondo que o momento ali é nulo. Impondo que esse giro relativo não vai acontecer. Impondo que esse braço AB ele não vai rotacionar em relação ao braço BCD. E como é que eu faço isso? Eu pego a soma de momentos em relação à rótula, considerando esse braço, e imponho que esse momento é 0. Porque aí, considerando esse braço, o que eu vou ter de momentos sendo gerados ali? Eu vou ter o momento gerado pela essa carga equivalente de 100, com braço de alavanca de 2 metros, então menos 100 vezes 2 metros, menos 100 não, desculpa, mais 100, no sentido anti-horário aqui, porque tem que fazer um giro no sentido anti-horário para dar uma volta em torno do ponto B. E eu tenho essa carga de 40, que ele tem que fazer um giro no sentido anti-horário também, em relação ao rótula B, para ter uma contribuição positiva para o momento. E assim ele vai ter uma contribuição positiva para o momento. Então esse 40 ele tem que dar uma volta em relação ao ponto B, no sentido anti-horário, e aí a volta no sentido anti-horário para nós é um momento no sentido positivo. Então aqui vai ser mais 40 vezes o braço de alavanca, que é a distância ortogonal, né? Que é justamente essa medida aqui, que é o 4/3. Então aqui vai ser 40 vezes 4/3. Por fim, vai ter o VA, com braço de alavanca de 4 metros, então menos VA vezes 4. Menos porque ele tende a fazer um giro no sentido horário, em relação à rótula B, então ele vai ser uma contribuição negativa de fato. E isso tudo igual a 0. Vocês observam que aqui eu não incluí essa carga momento, porque essa carga momento está aplicada no lado BCD, ela não está aplicada no lado AB, ok? E aí com isso eu determino o VA, né, gente? O VA ele vai ser, vamos ver, 100 vezes 2, mais 40 vezes 4 vezes 3, 100 vezes 2, mais 40 vezes 4 dividido por 3, dividido por 4. 63,33. Então aqui vai ser 63,33 kN. Beleza. Então determinei o HD, determinei o VA, falta só determinar o VD e o MD. Aí beleza, eu vou botar aqui a terceira condição de equilíbrio, que é a soma de forças na direção X, considerando pressão positiva igual a 0. Daqui eu vou tirar VA mais VD, menos 75, menos 100, igual a 0. Menos 75 porque é essa carga concentrada que tem no ponto C, menos 100 porque é a carga equivalente da carga distribuída uniforme. Aqui menos 100. Vamos só deixar explícito isso. Menos 100. Ok. Como eu tenho o VA determinado, eu posso determinar o VD, né, gente? Então o VD
VD, ele vai ser, vamos lá, 75 mais 100 menos o que tinha antes, 111,67. Então aqui 111,67 kN. Então aqui está determinada a reação VD. Tá? Aí agora eu vou fazer a soma de momentos em relação ao ponto D agora, considerando o anti-horário positivo. E considerando a estrutura toda agora, tá, gente? Porque essa é a outra condição de equilíbrio que eu tenho que atender, que a soma de momentos em relação a qualquer ponto, considerando a estrutura completa, tem que ser igual a zero. Então aí eu vou ter o MD, que é a carga momento aplicada no ponto D, que eu já contabilizo ele. Eu vou ter o 60 vezes 4 metros, fazendo um giro no sentido do anti-horário, mais 60 vezes 4 metros. O 75 ele não contribui com o momento, porque ele está passando pelo ponto D aqui, né? O 15 eu contabilizo agora, porque ele é uma carga momento, então boto menos 15. O 100, o braço de alavanca dele vai ser 100 vezes 2 mais 4 metros, que é essa medida aqui. Então 100 vezes 2 mais 4 vai ser 100 vezes 6. No sentido anti-horário, então no sentido positivo. Então mais 100 vezes 6. E por fim não. E eu tenho também o 40, um braço de alavanca de 8 terços, que é essa medida aqui. Então menos 40 vezes 8 terços. Agora sim, por fim, o VA vezes a distância toda, que é 8 metros. E como ele faz um giro no sentido horário, vai ser menos VA vezes 8 metros, igual a zero. Daqui eu tiro que o MD, ele vai ser igual a, vamos lá, o MD, ele vai ser 40 vezes 8 dividido por 3, menos 100 vezes 6, mais 15, menos 60 vezes 4, mais 63, vezes 8, menos 211,67. Isso. Vamos ver. Vai ser 63,88 vezes 8, mais 40 vezes 8 vezes 3, menos 100 vezes 6, mais 15, menos 60 vezes 4. Isso aí. Menos 211,67 kN. Então significa só que eu arbitrei no sentido oposto ao que ele é de fato. Na verdade, ele aponta no sentido horário e não no sentido anti-horário, que nem eu tinha colocado aqui no diagrama de corpo livre. Tá? E aí, com isso, a gente determinou as reações externas que surgem aqui nesse pórtico plano. Tá? Então, show de bola!